Shalom, meus irmãos, sejam bem-vindos. Um bom sábado para você. Hoje é um dia especial. Nos reunimos para falar das coisas do Criador, para focar no espiritual. E hoje vamos falar sobre o livro de Jubileus, que é um comentário do Gênesis, né? É um livro apócrifo, mas ele é considerado como autêntico e era utilizado por muitos dos servos do Altíssimo, os profetas na antiguidade, até os discípulos. Nós vamos hoje fazer uma narração desse livro. O livro de Jubileus, na verdade, é um comentário da Torá, né? Teria sido escrito por Moisés, e ele acrescenta muitos detalhes que a Bíblia não mostra. Então, vamos a esse livro. Capítulo 1, a revelação do Criador a Moisés no Monte Sinai. E aconteceu que no primeiro ano do êxodo dos filhos de Israel, da terra do Egito, no terceiro mês, no 16º dia do mês, ou 2450 no ano mundi, o Criador falou com Moisés, dizendo: Vem ao meu encontro no monte, e eu te darei 2 tábuas de pedra da lei e dos mandamentos, as quais eu escrevi, de modo que tu podes ensiná-los. Êxodo 24:12. E Moisés subiu no monte do Criador, e a glória de Iá repousou sobre o monte Sinai, e uma nuvem o cobriu por 6 dias. Ele chamou Moisés no 7º dia do meio da nuvem, e a aparência da glória de Iá era como um fogo ardente no topo do monte. E Moisés estava no monte 40 dias e 40 noites, e o Criador o ensinou a história passada e futura da divisão dos dias, da lei e do testemunho. E ele disse: Incline seu coração para cada palavra que eu digo a ti nesse monte. Escreve-as um livro em ordem, de modo que as gerações futuras possam ver como eu não as abandonei devido a toda a maldade que eles praticaram em desacordo com a aliança, a qual eu estabeleci entre mim e ti, Moisés, hoje no Monte Sinai para as suas gerações. E assim acontecerá que quando todas estas coisas os atingirem, eles reconhecerão que eu sou mais justo que eles em todos os seus julgamentos e em todas as suas ações. Eles reconhecerão que eu tenho estado verdadeiramente com eles. E você escreva para si mesmo todas estas palavras que eu te digo hoje, porque eu conheço a rebeldia deles e sua teimosia, antes que eu traga para a terra que eu jurei a vossos pais, a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: Para a sua descendência eu darei uma terra que emana leite e mel, e eles comerão e se saciarão. Porque eles esquecerão todos os meus mandamentos, tudo que eu os mandei. Eles seguirão o exemplo dos gentios e seguirão suas impurezas, sua vergonha, servirão aos deuses deles, e isso lhes dará por ofensa, tribulação, aflição e armadilha. Eles se voltarão a deuses estranhos, a deuses que não os podem livrar de nenhuma tribulação. Esse testemunho deverá ser ouvido por um testemunho contra eles. E muitos perecerão e serão tomados cativos e cairão nas mãos do inimigo, porque eles abandonaram minhas ordenanças e meus mandamentos, e os festivais da minha aliança e os meus sábados, e meu local sagrado, que eu santifiquei para mim mesmo no meio da terra, o qual eu coloquei meu nome sobre o santuário, e o qual deveria habitar. Eles farão para eles mesmos lugares altos e bosques, imagens esculpidas, e adorarão cada um sua própria imagem esculpida, de modo a se desviar, e sacrificarão seus filhos a demônios e a todos os trabalhos do erro de seus corações. Eu enviarei testemunhas a eles, para que eu possa testemunhar contra eles, mas eles não as ouvirão, e ainda matarão as testemunhas, e perseguirão aqueles que buscam obedecer à lei, e vão revogar e mudar tudo de modo a maquinar, trabalhar maldade diante de meus olhos. E eu esconderei minha face deles e os entregarei nas mãos dos gentios como prisioneiros e à rapina para serem devorados, e os removerei do meio da terra e os espalharei por entre os gentios. E eles esquecerão toda a minha lei e todos os meus mandamentos e todos os meus juízos, e irão se desviar dos meses novos, dos sábados, festas, jubileus e ordenações. Depois disso se tornarão para mim do meio dos gentios com todo o coração, com toda a sua alma e com toda a sua força, e eu ajuntá-los-ei no meio dos gentios, e eles me buscarão, então eu deverei ser achado por eles. Quando eles me buscarem de todo o coração e de sua alma, eu revelarei a eles paz abundante com justiça. E removerei deles a planta da retidão com todo o meu coração e minha alma, e serão para a bênção e não para a maldição, e deverão ser a cabeça e não cauda. E eu construirei meu santuário no meio deles, habitarei com eles, e serei
o seu Deus, e eles serão meu povo em verdade e justiça. E eu não os abandonarei nem os deixarei, porque eu sou Yahuwah, seu Elohim. E Moisés prostrou-se com o rosto ao chão, orou e disse: meu Elohim, não abandone seu povo e sua herança, de modo que eles andem no erro dos seus corações e não os entregue na mão de seus inimigos, os gentios, para que estes os governem e os façam pecar contra ti. Permita que tua misericórdia alcance teu povo e crie neles um espírito justo, e não permita que o espírito de Belial os governe para os acusar diante de ti e desviá-los de todos os caminhos da justiça, de modo que eles pereçam diante de tua face. Mas eles são teu povo e tua herança, os quais tu tiraste com grande poder das mãos dos egípcios. Crie neles um coração limpo e um espírito santo, e não permita que eles sejam enredados em seus pecados, de agora até a eternidade. E Yahweh disse a Moisés: conheço a obstinação deles, seus pensamentos, sua teimosia. Eles não serão obedientes até que confessem seus próprios pecados e os pecados de seus pais. E depois disso, eles se tornarão a mim em toda a justiça, e com todo o coração e com toda a alma, e eu circuncidarei o prepúcio do coração deles e o prepúcio do coração de seus descendentes. Criarei neles um espírito santo e purificarei de modo que eles não devem se afastar de mim daquele dia até a eternidade. E as almas deles se unirão a mim e aos meus mandamentos, e eles cumprirão os meus mandamentos, e eu serei o pai deles, e eles serão meus filhos. E eles serão chamados filhos do Deus vivo, e cada anjo e cada espírito deverá saber, sim, eles deverão saber que eles são meus filhos, e que eu sou o pai deles em retidão e justiça, e que eu os amo. Tu escreverás para ti mesmo todas estas palavras, que eu te declaro neste monte, da primeira até a última, que deve acontecer por todas as divisões nos dias da lei e no testemunho, nas semanas de anos e nos jubileus, até a eternidade, até eu descer e habitar com eles por toda a eternidade. Nesse ponto começamos aí o mandamento do Criador para a gravação do livro da divisão, o qual o Criador dividiu o tempo em ciclos de 7 anos, e um ciclo completo se chama jubileu, de 7 vezes 7 anos, ou seja, 49 anos. O 50º é um jubileu, ou seja, é o ano da restituição, o ano da libertação. É um marco, um ciclo de tempo que divide os tempos do povo de Israel. Bom, aqui diz: ele disse ao anjo da presença, da luz: escreva para Moisés no início da criação até a construção de meu santuário entre eles por toda a eternidade. Yahweh aparecerá aos olhos de todos, e todos saberão que eu sou o Elohim de Israel, e o pai de todos os filhos de Jacó, e rei do monte Sião por toda a eternidade. E Sião e Aruxalá serão santos. E o anjo da presença, o qual ia na frente do acampamento de Israel, pegou as tábuas das divisões dos anos, do tempo da criação, da lei e do testemunho das semanas, de anos e dos jubileus, de acordo com cada ano individualmente, de acordo com todo o número dos jubileus, o dia da nova criação, quando os céus e a terra devem ser renovados, e toda a criação de acordo com os poderes do céu, e de acordo com toda a criação da terra, até o santuário de Yahweh, que deve ser feito em Aruxalá, no monte Sião, e todas as luminárias serão renovadas para a cura e para a paz, para abençoar todos os eleitos de Israel, e assim, pois, será daquele dia até a eternidade. Em Jubileus capítulo 2 diz: o anjo da presença proclama a Moisés a história antiga, a criação do mundo, o estabelecimento dos sábados. E o anjo da presença falou com Moisés de acordo com a palavra de Yahweh, dizendo: escreva a história completa da criação, como em 6 dias o Criador completou toda a sua obra, e tudo o que criou, e guardou o sábado no 7º dia, e o santificou para todas as eras, e apontou isso em sinal por toda a sua obra. Porque no primeiro dia ele criou o céu que é acima, e a terra e as águas, e todos os espíritos que o servem, os anjos da presença, luz, os anjos da santificação, os anjos do espírito do fogo, e os anjos do espírito dos ventos, os anjos dos espíritos das nuvens, e da escuridão, e da neve, e do granizo e da geada, e os anjos das vozes dos trovões e dos raios, e os anjos dos espíritos do frio e calor, e do inverno e da primavera e outono e do verão, e todos os espíritos de suas criaturas que estão no céu,
e sobre a terra e nas profundezas do abismo e a escuridão, e todos os espíritos das trevas da noite, a luz e a aurora da manhã e do dia. Tudo ele fez com o conhecimento de seu coração. E assim nós vemos suas obras, adoramos a ele, exaltamos perante ele devido a toda a sua obra, porque 7 grandes obras ele fez no primeiro dia. Gênesis 1, 1 a 5. Então, no primeiro dia, segundo esse relato, que corrobora também com o livro de Enoque, o Criador fez, número 1, o céu, 2, a terra, 3, as águas, 4, espíritos que servem no anjos da presença, anjos da santificação, anjo do espírito dos fenômenos e criaturas. Número 5, criou os espíritos das trevas. Número 6, criou a escuridão, anoitecer, a madrugada. Número 7, a luz, o dia. E no segundo dia ele criou o firmamento no meio das águas. E as águas foram divididas naquele dia. Metade delas subiu ao alto e metade delas abaixo do firmamento, que ficou no meio, sobre a face de toda a terra. E esta foi a única obra que o Criador fez no segundo dia. No segundo dia, a terra em meio das águas. As águas foram divididas. Em Gênesis 1:7 diz que o Criador fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. Note, assim como o Gênesis, existem águas lá em cima e existem águas aqui na terra, né? E no terceiro dia ele ordenou as águas que saíssem da face de toda a terra para apenas um lugar, de modo a aparecer terra seca. E as águas fizeram conforme ele as ordenou, e elas se retiraram de toda a face da terra para ocupar apenas um lugar fora do firmamento, e apareceu terra seca. Naquele dia ele criou para eles todos os mares de acordo com seus lugares de ajuntamentos separados, todos os rios, ajuntamentos das águas nas montanhas e por toda a terra, e todos os lagos e todo o orvalho da terra, e a semente que é semeada, e todas as coisas que lá brotam, e árvores frutíferas, árvores da floresta, e o jardim do Éden, para no Éden habitar, e todas as plantas de acordo com suas espécies. Essas 4 grandes obras o Criador fez no terceiro dia. Aqui temos no terceiro dia apareceu terra seca, todos os mares, lagos, rios, orvalho, sementes, árvores, jardim do Éden. E no quarto dia ele criou o sol e a lua e as estrelas, e os colocou no firmamento do céu, para dar luz sobre toda a terra e governar o dia e a noite, separar a luz da escuridão. E o Criador apontou o sol para ser um grande sinal na terra para os dias, para os sábados, para os meses e as festas e os anos e os sábados de anos e os jubileus e todas as estações dos anos. E dividiu a luz das trevas para a prosperidade, para que todas as coisas possam, devido a ele, prosperar, brotar e crescer sobre a terra. Essas 3 coisas ele fez no quarto dia. No quinto dia ele criou grandes monstros marinhos nas profundezas das águas, porque essas foram as primeiras criaturas de carne que foram criadas por suas mãos, e os peixes e tudo que se move nas águas e tudo que voa, as aves de todas as espécies. E o sol subiu acima deles para os prosperar, e sobre tudo que havia na terra, tudo que brota na terra, e todas as árvores frutíferas, e toda a carne. Esses 3 tipos de coisas ele criou no quinto dia. E no sexto dia ele criou os animais selváticos, e todos os animais domésticos, e tudo que se move sobre a terra. E após tudo isso ele criou as pessoas, o homem, espécie humana, criou um homem e uma mulher, e deu a eles domínio sobre tudo que há sobre a terra, os mares, e sobre tudo que voa, e sobre os animais selváticos, e sobre os animais domésticos, e sobre tudo que se move sobre a terra, e sobre toda a terra, e sobre tudo isso ele lhes deu domínio. E esses 4 tipos de coisas ele criou no sexto dia. E eles eram ao todo 22 tipos. Esse é um detalhe que você só encontra no livro de Jubileus. São 22 tipos, né, de animais, de seres que o Criador fez sobre a terra. E ele terminou todo o seu trabalho no sexto dia. Tudo que há no céu e na terra e nos mares e no abismo, e na luz e nas trevas e em tudo. E ele nos deu um grande sinal, o dia de sábado. De modo que nós devemos trabalhar 6 dias, mas guardar o sábado, no 7º dia de todo o trabalho. E todos os anjos da presença e todos os anjos da santificação, essas 2 grandes famílias, ele nos pediu para guardar o sábado com ele no céu e na terra. Então, note, não é só os seres humanos que receberam o Shabat, mas nesse dia, no 7º dia,
de descanso. Todos os seres celestes param para celebrar o Shabat, o sábado. Essa é uma instituição universal, é uma instituição eterna, e que ela está descrita não só na Bíblia, mas em todos os apócrifos que eu já li. Livro de Enoque, livro de Jazar, e aqui no livro de Jubileus isso é reiterado de forma maravilhosa, que os céus também guardam o Shabat. E ele nos disse: eis que eu separarei para mim um povo dentre todos os povos, e esses deverão guardar o dia de sábado. E eles serão meu povo santo, e eu os abençoarei, porque eu santifiquei o dia de sábado. Assim como eu santifiquei o sábado, eu santifiquei para mim mesmo este povo, de modo que eu os abençoarei. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Elohim, seu Deus. Note, o povo do Criador recebeu um sinal que é o Shabat. Esse é um sinal de santificação. É o único mandamento que possui o nome do Eterno, Yud Rei Vav Rei. O grande Eu Sou assinala o sétimo dia com o seu poder, com a sua bênção, com a sua santidade. Eu escolhi a descendência de Jacó dentre todos que eu vi, escrevi-o como meu filho primogênito e o santifiquei para mim por toda a eternidade. E eu os ensinarei o dia do sábado, de modo que possam guardar o sábado de todo o trabalho. Então ele criou um sinal que concorda com o fato deles deverem guardar o sábado conosco, ou seja, com os anjos, o Criador no céu, no sétimo dia, para comer e beber, e para bendizer ou abençoar o Criador que criou todas as coisas, assim como ele abençoou e santificou para si mesmo um povo particular sobre todo o povo, e que eles deveriam guardar o sábado junto conosco. E ele fez que seus mandamentos subissem como doce aroma aceitável diante dele todos os dias. Existiram 22 cabeças da humanidade, de Adão a Jacó, e 22 tipos de obras foram realizadas pelo Criador até o sétimo dia. Isso é bendito e santo. E o primeiro, os cabeças da humanidade, também é bendito e santo, e este serve com aquele para santificação e bênção. E para esses Jacó e sua descendência estava garantido que deveriam ser sempre os abençoados, e santos do primeiro testemunho e lei, assim como ele havia santificado e abençoado o dia de sábado no sétimo dia. Ele criou céu e terra e tudo o que ele criou em 6 dias. Fez o sétimo dia santo para toda a sua obra. Por isso ele ordenou que quem quer que faça qualquer trabalho neste dia deve morrer, e quem quer que contamina o sábado deve certamente morrer. Por isso tu comandes os filhos de Israel a observar este dia, o qual eles devem manter santo e não executar nenhum trabalho nele. E não contaminem-no, porque este dia é mais santo que todos os demais dias. E quem o profanar deve certamente morrer, e quem quer que faça nele qualquer trabalho deve morrer na eternidade. Que os filhos de Israel possam observar esse dia por todas as gerações deles, e não sejam arrancados da terra, porque este dia é santo e bendito. E todo aquele que observar este mandamento e guardar o sábado de todo o seu trabalho será santo e bendito todos os dias, como nós. Saiba e diga aos filhos de Israel a lei desse dia, de que eles devem guardar o sábado e que eles não devem perverter seus corações e que não é permitido executar nenhum trabalho inconveniente, trabalhar pelo seu próprio prazer e que não devem preparar nada para ser comido nem bebido, nem pegar a água do poço, e adentrar ou levar qualquer mercadoria pelos seus portões, as quais eles não têm preparado para si no 6º dia em suas habitações. Eles não devem trazer nem levar nada de casa em casa naquele dia, porque este dia é mais santo e abençoado que qualquer dia de jubileu dos jubileus. Por causa disso, nós guardamos o sábado no céu antes de ser dado a conhecer a qualquer carne o guardar do sábado na terra. Que coisa incrível! E o Criador de todas as nações abençoou isso, mas ele não santificou todos os povos e nações para que guardassem o sábado, mas somente Israel. A ele somente ele permitiu que comessem e bebessem e guardassem o sábado na terra. Alguém pode dizer, mas é só para o judeu, só para o israelita, não é para nós brasileiros. Saiba, querido, que a partir do momento que você guarda o Shabat, você é Israel. Você é o povo santo do Eterno, é povo separado. E isso tem sido ocultado de nós porque o sistema, ele é um sistema pagão, ele é um sistema contra o Criador, mesmo cristão, mesmo evangélico. Por isso nós temos que atentar para as palavras do livro. E o Criador de todas as coisas abençoou este dia, o qual ele havia criado para bênção e santidade e glória sobre todo o dia. Esta lei e testemunho foi dada aos filhos de Israel como uma lei eterna
para as suas gerações. Bom, queridos, no próximo Shabat vamos falar sobre esses comentários do livro de Jubileus, sobre a queda do homem, detalhes, curiosidade, né, sobre quem era a mulher de Caim, quem foi a mulher de Sete. Nós vamos falar revelações incríveis sobre o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números, o Deuteronômio, né, até ali a entrada do povo na Terra Prometida com Josué. Que o Criador te abençoe nesse dia santo, que é santificado pelo céu até esse momento e por toda a eternidade. Que Ele possa te dar uma bênção especial, a tua família. Obrigado por nos acompanhar nesse Shabat. Até um próximo.